Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, eu acho que o torcedor do Atlético ele tem uma nova pergunta favorita, né? Uma nova pergunta de US$ 1 milhão, que é o seguinte: agora vai? O Atlético ele passa pelo São Paulo na Copa do Brasil e acaba se tornando um jogo muito simbólico para uma esperança para a sequência da temporada e principalmente para a sequência da Série B. Um jogo que traz recados muito positivos sobre o quanto essa equipe do Atlético ela pode competir e contra quem essa equipe do Atlético pode competir, porque a gente talvez tenha enfrentado o adversário mais difícil da temporada e a gente consegue superar esse adversário tendo bons momentos tanto fora de casa e principalmente jogando dentro de casa. Faltam 18 jogos agora, nesse momento de reta final de Série B. São 7 pontos, se eu não me engano, que separam o Atlético do G4. E óbvio que a Copa do Brasil é muito legal você enfrentar um São Paulo e se classificar. É óbvio que, pô, se daqui a pouco a gente pegar, sei lá, um Vasco e se classificar vai ser ótimo. Mas o principal objetivo, naturalmente, é a segunda divisão. É subir para a primeira divisão ano que vem. O principal objetivo em todos os sentidos, financeiro, esportivo. Então a dúvida é, como essa classificação ela pode refletir nesses 18 jogos finais, nessa sequência de temporada? Eu acho que o primeiro ponto óbvio é a confiança. A gente acabou de postar os bastidores, o react dos bastidores, né? E assim, tava muito claro no olhar dos jogadores, no comportamento dos jogadores, na reação dos jogadores, que esse jogo contra o São Paulo foi um jogo muito importante até para passar um recado para eles mesmos de, cara, vocês podem. A gente consegue enfrentar um São Paulo e passar. A gente não vai pegar qualquer adversário e vai tomar gol no final, não. A gente tem que parar com isso porque a gente pode competir contra qualquer time da Série B e contra a maioria dos times da Série A também. Então é um jogo muito significativo para tirar um pouquinho dessa áurea ruim que vinha cercando o Atlético. Desse, porra, receio constante que o elenco do Atlético vinha enfrentando, principalmente nos momentos finais da partida. Eu tenho certeza que a partir do jogo contra o Criciúma, vai ser um Atlético mentalmente mais preparado, porque vai ser um Atlético confiante. Vai ser um Atlético mentalmente mais confiante. Então acho que esse é um primeiro ponto muito importante pra gente tocar, pra gente abordar algo que eu acho que vinha sendo um dos grandes inimigos do Atlético ao longo de toda a campanha da Série B. Eu acho que ao longo de toda a campanha da Série B, o Atlético ele não foi um time que teve 100% de autoestima, de confiança. E eu espero que pelo menos esse inimigo a gente tenha entendido que a gente pode superar. E agora vamos falar o mais importante, que é o campo bola, que é o porquê a gente tá aqui. Acho que é um jogo que traz muitos recados, tá? O primeiro deles, naturalmente, é na defesa. Eu acho que a gente pode ter formações diferentes a partir da nossa defesa para enfrentar cenários diferentes. Ou seja, jogando fora de casa contra o Criciúma, é natural que entre um Beleze, é natural que entre um Aguirre ali nesse mecanismo de 3 zagueiros. A partir do momento que a gente pega, sei lá, o Cuiabá em casa, o Atlético em casa, não sei, enfim, qualquer time em casa, a possibilidade de jogar com o Esquivel e Benavides na zaga é real. A possibilidade de você ter dois laterais criativos que fazem o jogo acontecer na primeira linha te dá muita possibilidade de construção fora do bloco, um pouquinho mais longe, mas faz sua rotação de bola ser melhor. Faz esse jogo de um lado para o outro, de um lado para o outro ser mais eficiente, esse balanço ser mais eficiente. Então acho que é um recado muito claro que fica de opção que a gente ganha. De opção também do Gaston. O Benavides, ele dá um recado muito claro que, pô, ele tá preparado ali pra jogar e ele tá preparado pra ajudar, tá? Aí acho que no meio-campo a gente começa a entender algumas coisas. Acho que, por exemplo, no meio-campo fica muito, muito, muito claro pra mim, muito nítido, como hoje o Patrick é titular absoluto desse meio-campo do Atlético. A gente ainda busca volantes, existe a expectativa agora pela chegada do Zé Wellison, mas o Patrick, ele dominou o setor e acho que o Patrick ele tem um bom retrospecto jogando como volante.
Um jogador que tem uma carga de competitividade, tem uma carga também de boa capacidade de construção. Um jogador que tem pisada na área. Então, assim, acho que a gente precisa entender os jogos. Como eu falei, o jogo contra o Criciúma talvez exija outro volante ali com o Patrick. Tem jogos que a gente pode contar com o Patrick sozinho, até porque a gente tem Esquivel e Benavides subindo para construir junto com ele. Mas acho que o Patrick é um dos caras que sai grande desse confronto. Acho importante a gente falar da dupla do Isapelli. Não foi o momento mais criativo da dupla, mas eu quero falar do jogo sem bola deles. Pressionando, recompondo, voltando. E é muito importante que esses jogadores eles consigam mostrar a capacidade do jogo sem bola. Porque se você for parar para pensar, o jogo sem bola desses caras permite que o Atlético jogue com dois meias. E assim, o Zapelli, mesmo não tendo uma grande noite, foi o líder de chance criada, o Dudu se movimentando muito. Nesse cenário de Série B, que a gente vai ter que achar espaço, que a gente vai enfrentar bloco baixo, os dois vão ser fundamentais. Fundamentais. Aí você pensa, pô, entrada do Leozinho. Eu espero do fundo do coração que o Leozinho ele se torne o jogador que eu vi contra o São Paulo. Jogador que abre espaço, jogador que muda o ritmo do jogo. Assim, é um trabalho importante nesse momento por parte da comissão técnica começar a encontrar soluções de jogadores não tão previsíveis. Leozinho, Renan Peixoto, o Isaac, eu acho que pode ajudar muito, muito em breve. Acho que a gente está nesse processo com o Riquelme. Acho que o Derek ele tende a desabrochar, tende a sair um pouquinho dessa timidez que ele vem demonstrando. Então acho que é um ponto muito positivo desse jogo. Os jogadores secundários participaram da vitória. O Renan foi fundamental no lance do gol. E na frente, acho que a gente está começando a entender um pouquinho melhor o Viveiros e Mendonça. O Viveiros já parece que está em casa. Tem limitação técnica, fica muito claro. Mas para mim o Viveiros ele tem algumas coisas ali que me agradam muito. A capacidade competitiva, a capacidade de disputa. Eu que critiquei a contratação do Viveiros e vou ser bem sincero com vocês, até agora eu acho uma contratação extremamente esquisita. 27 milhões por uma posição que a gente nem tinha tanta necessidade. Confesso que estou me derretendo pelo Viveiros. Viveiros vive muito o jogo, participa muito do jogo, incomoda muito o jogo do adversário. E o Mendonça acho que a gente encontrou ali o posicionamento que ele se sente mais confortável pela ala esquerda. Então, assim, é um jogo de muitos recados. É um jogo que a gente olha o macro, assim, e a gente vê. Tem muita coisa pra tirar desse jogo, né? A gente sempre fala que o campo fala e o campo falou pra caramba com a gente. Então, nesse momento eu ouvi o campo. Nesse momento não tem mistério. Nesse momento a gente ouviu o campo e naturalmente pensar em ganhar jogos. Segunda-feira já tem uma decisão, e segunda-feira tem uma decisão mais importante ainda do que o jogo contra o São Paulo. O Atlético começando a engrenar na Série B, cara, esse time ele tem potencial com tranquilidade de tirar a diferença que existe hoje para o G4. Mas eu acho que a gente precisa do primeiro passo. A gente precisa romper essa barreira negativa que vinha cercando o Atlético. O primeiro passo na temporada a gente já deu, que é a classificação contra o São Paulo. Agora é o primeiro passo também contra a equipe do Criciúma e ao longo de toda a Série B. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.